Boa parte das pessoas, elas acabam associando sabotagem a quê? Eu me saboto, eu tenho que parar de me sabotar. E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou dando um exemplo da sabotagem. Eu não vou entrar em coisas mais complexas, como depressão, como uma série de coisas. Por quê? Porque se eu entrar nisso, aí você realmente vai ter um parafuso aí na sua cabeça. Eu vou pegar o exemplo da sabotagem, somente da sabotagem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma pirâmide, tá? Exatamente para você entender. Quem já é da área da terapia vai entender um pouco o que é isso aqui, tá certo? Vamos lá. Nessa pirâmide você tem algumas coisas aqui, como ambiente, comportamento, capacidade, crenças, identidade, afiliação, espiritualidade e sistema, tá? Ou seja, muitas vezes a gente tem alguns problemas, tá? E eu preciso mapear muito bem qual que é a origem desse problema. Tem muitas pessoas que falam assim, eu me saboto. Pode ser que a tua sabotagem, de fato, seja alguma coisa relacionada ao comportamento que você tem. Então, quando eu tenho uma sabotagem que a origem dela é comportamental, o que eu faço? Eu vou ali e faço uma mudança, por exemplo, de hábito. Eu procuro um coach e ele me ajuda a mudar esse hábito, ou seja, eu paro de me sabotar. E aí, eu também consigo gerar esse resultado através de uma terapia convencional, de um aconselhamento, de uma mentoria, de uma consultoria, de um treinamento. Então, quando você tem questões comportamentais, por exemplo, você pode, através dessas abordagens, gerar o resultado que você quer. Ali, ó, ambiente. Às vezes a pessoa ela tem um problema no ambiente dela. Saturnino, quando chego em casa, eu tenho um problema lá com a minha família, eu não consigo ter o resultado. E aí eu começo a conversar com essa pessoa, identifico que o problema dela é o ambiente. O que eu faço? Dou um conselho. Cara, por que você não faz assim? Faz assim que muda. Vou fazer. Aí a pessoa vai lá, cara, você deu aquele conselho, legal, deu certo, resolveu o problema. Ou às vezes eu dou um grito na pessoa, bicho, para de contar historinha, para de fazer isso, muda esse jeito seu. E aí a pessoa fala assim, cara, deu certo. Por quê? O problema dessa pessoa, a origem dela era ambiente. Então, Saturnino, através então da minha sabotagem, eu posso estar sabotando por conta do ambiente no qual eu estou? Sim. Às vezes o ambiente, ele proporciona para você situações onde você vai se sabotar. Então, a origem da sabotagem de uma pessoa, às vezes, é no ambiente. Ou seja, você dá um grito, resolve. Mas pode ser que essa pessoa esteja se sabotando por conta de comportamento. Ela vai ali, muda o hábito, resolver o problema. Mas pode ser que essa pessoa esteja se sabotando por conta da capacidade. Ela não tem algumas habilidades ou capacidades e por isso ela se sabota. Por quê? Por exemplo, uma pessoa ela precisa fazer ali um desenho, seja lá o que for. Não sei, ela precisa fazer alguma coisa, mas falta algumas habilidades. Aí o que ela faz? Ela vai desenvolver algumas habilidades. De novo, ela pode fazer isso com um coach, uma terapia convencional, num curso, numa aula, num treinamento. E aí ela vai conseguir gerar esse resultado. Porém, às vezes a pessoa está se sabotando, mas a origem da sabotagem dessa pessoa pode ser no nível de crenças. Aí começa, de fato, um problema. Porque agora não é qualquer abordagem que vai resolver o problema dessa pessoa. Por quê? Porque quando você tem algum desafio nesse nível, que é o nível de crenças, você precisa de mais conhecimento. De fato, não é um livro que vai mudar a sua mentalidade. De fato, não é um conselho, não é um processo convencional de coach que vai mudar essa pessoa, os seus comportamentos. Aqui, por exemplo, tem muitas pessoas que começam a falar mal do coach porque, infelizmente, ou de qualquer outra abordagem, porque, infelizmente, elas entendem ainda ou pensam que a sabotagem sempre está relacionada no nível de comportamento. Entenda, às vezes eu posso ter uma sabotagem e essa sabotagem que eu tenho esteja relacionada com as minhas crenças. Então, para eu fazer a mudança correta e parar de me sabotar, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de fato, fazer um processo de ressignificação, por exemplo. Ou seja,
é um coach mais avançado, é uma pessoa que tem uma visão mais sistêmica, que tem uma abordagem terapêutica, que conheça, por exemplo, PNL, hipnose, e aí essa pessoa vai conseguir ajudar essa pessoa a fazer mudança. Aí você tem terapias mais abrangentes aqui, PNL, hipnose, enfim, outras abordagens que vai ajudar essa pessoa a romper com essas crenças, ou seja, ressignificar. Agora, essa pessoa ela pode estar se sabotando por conta da sua identidade? Sim, tem muitas pessoas que têm de fato um vazio dentro delas, elas não sabem quem elas são, falta autoconhecimento, ela às vezes tem problema nos seus papéis. O que é um problema no papel? Problema no papel é assim, às vezes eu sou pai, eu sou marido, eu sou pai, marido, irmão, amigo, empresário, vendedor, ou seja, eu tenho muitos papéis. Agora, tem pessoas que têm um problema no papel e ela confunde papel com identidade, tá? Isso daí a gente depois avança, não vai dar para a gente aprofundar muito nisso agora. O que é um problema no papel com identidade? É quando você inverte as coisas. Um exemplo bem simples é assim, ó. Quando uma pessoa ela passa por uma decepção amorosa, por exemplo. Aí ela confunde as coisas. Ela começa a falar assim, nossa, nunca mais na minha vida eu vou ser feliz. Ou seja, ela pegou um problema de um papel e trouxe para a identidade dela. Então, tem muitas pessoas fazendo essa parada por aí. Ou seja, aqui o coach ele não consegue, por exemplo, atuar mais. Por quê? Porque o coach ele foca mais em habilidades e comportamentos. Então, a gente precisa entender essas coisas. Infelizmente, muita coisa por aí, as pessoas falam, mas elas falam sem conhecimento. E eu quero te alertar para isso, por quê? Porque senão você vai ficar por aí buscando mudança, sendo que, na verdade, a origem dos seus problemas não é comportamental. Se eu tenho um problema comportamental, eu mudo o hábito. Mas quando o meu problema não é comportamental, não adianta, você pode tentar botar um novo hábito na sua cabeça. Já viu aquela história do 21 dias? Aí você faz o 21 dias, 90 dias, 120 dias, um ano, e não muda. Não muda. E não adianta. E às vezes a pessoa chega uma hora que ela se decepciona. E aí às vezes a pessoa se decepciona. E o culpado não é quem está te ensinando, porque às vezes quem está te ensinando não tem essa orientação, não foi instruído. Tem muito conhecimento por aí, gente. Eu, por exemplo, eu tive uma jornada de conhecimento. Eu passei por escolas de coaching, várias escolas, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Eu investi muita grana no meu conhecimento, ok? A minha formação de coach, para você ter uma noção, quando eu concluí o meu Master Coach, foi em 2012. 2012 eu concluí minha formação de Master Coach. E aí, quantas formações eu fiz em vários lugares? Quantas pessoas dessas que estão aí na internet, aí, famosas, que eu já estudei com essas pessoas, por exemplo. Então, aí eu estudei coach, estudei PNL, fui estudando, fui buscando conhecimento. Então, eu preciso entender isso. Às vezes eu tenho um problema no nível de identidade e não é qualquer abordagem que vai resolver esse problema. Nesse momento, por exemplo, eu vou citar quantas pessoas que têm problema na identidade e vai tomar remédio. Resolve o problema? Claro que não, porque existe um problema que está machucando essa pessoa, ela está em sofrimento. Aí ela vai tomar remédio, dá uma anestesiada na cabeça, mas daqui a pouco os problemas voltam de novo. Falta, infelizmente, de conhecimento. Ok? Então, se você é terapeuta, eu não sei qual a linha de abordagem que você tem, mas muito cuidado com esse negócio de falar assim, a minha abordagem é a abordagem mais correta. Problemas no nível de identidade, dependendo do conhecimento que você tem, por exemplo, terapeutas que têm conhecimento na área da hipnose, dependendo da abordagem, você não vai conseguir resolver o problema do seu cliente nesse nível. Por quê? Porque dependendo da abordagem da hipnose, ela não está focada no sistema. Para eu resolver problemas de identidade de uma pessoa, eu preciso de fato fazer o quê? Consolidação e alinhamento de papéis. Para a gente fazer isso, você tem que ter conhecimento de terapias sistêmicas. O que é uma terapia sistêmica? É uma abordagem terapêutica que trabalha com muitas outras abordagens. Por exemplo, a PNL, ela trabalha com muitas abordagens.
enfim. A constelação familiar também trabalha com muitas abordagens. Conforme já contei para vocês, Bert Hellinger, ele buscou muito conhecimento em várias abordagens. Então, muito cuidado para você levantar bandeira de abordagem terapêutica. Ah, o reiki é melhor, ah, o Barras é melhor, a hipnose é melhor. Muito cuidado com isso, porque cada abordagem terapêutica tem o seu nível de atuação. Tá? Então, eu alerto você em relação a isso. Vamos lá. Afiliação. O que é afiliação? Afiliação é a nossa hereditariedade, a maneira como a gente, por exemplo, está conectado à nossa hereditariedade. Então, tem pessoas que têm muitos problemas nesses níveis. Aí eu preciso de terapias familiares, terapias mais abrangentes, que vai ajudar essa pessoa a olhar para isso. Então, uma pessoa pode estar sabotando no nível de identidade? Pode. Ela pode estar sabotando no nível de afiliação? Também pode. Então, é importante você entender, senão você vai ficar brigando com você a vida inteira. Ah, eu me saboto. Mas aí você tenta um monte de coisa e nada dá certo. Então, se você está tentando, é porque você está usando a abordagem incorreta. Ou seja, essa abordagem, ela está atuando no nível onde nesse nível não é o seu problema. É aquela coisa, eu tenho um alvo aqui e eu dou um tiro aqui, eu não vou acertar o alvo. Eu preciso alinhar com o alvo e acertar o alvo. Quando eu faço isso, eu modifico, ok? Aí vamos lá, espiritualidade. Espiritualidade é o quê? Visão, legado e propósito. Para eu trabalhar isso, aí eu tenho outras abordagens, constelação familiar, PNL de quarta geração, e outras abordagens que realmente têm essa visão mais ampla sistêmica. E por último, sistema. Sistema é quando você, de fato, que é o último nível, que é a nossa consciência coletiva, o sistema no qual nós pertencemos. Então, nisso, eu preciso, de fato, auxiliar essa pessoa para se despertar, que é o quê? Ajudar essa pessoa a ter autoconhecimento e consciência. E através, então, por exemplo, de uma constelação sistêmica, de uma PNL sistêmica, você auxilia a pessoa. Ou seja, às vezes a sabotagem dessa pessoa, ela está lá no nível de sistema. Por quê? Porque talvez eu, no meu consciente coletivo, esteja me sabotando por conta de todo o processo que está acontecendo na minha vida. Então, gente, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Se isso não ficar claro na sua cabeça, você vai ficar aí igual barata tonta, repetindo um monte de padrão, repetindo um monte de erro na sua vida e nunca vai conseguir sair do seu problema. Então, através, por exemplo, de um bom constelador, através de um bom terapeuta sistêmico, ele vai escutar a sua queixa e ele vai, de fato, identificar em que nível que esse problema está. Eu dei um exemplo, por exemplo, só da sabotagem. Mas olha só, eu não sei qual é o problema que você tem. Às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema financeiro. Enfim, eu não sei qual que é o seu problema. Então, fique ligado nisso daí, porque não é qualquer abordagem, então, que vai resolver o seu problema. Conforme diz, eu estou me sabotando. Aí a pessoa vai, eu converso com ela, escuto um pouco essa pessoa, bacana. Escutei, opa, é um problema de comportamento. Ponto. É mais fácil de resolver? É. Como é que eu sei, Saturnino? Com certeza, através de autoconhecimento. Não adianta você, cara, eu fico impressionado com uma coisa, tá? E uma coisa que não me entra na cabeça. A maioria das pessoas, elas fazem assim, quando ela tem um problema no carro, por exemplo, o meu celular, há 5 semanas atrás, mais ou menos, eu tive um problema no meu celular. Eu não entendo de celular. Eu não sou expert em celular, não sou técnico de celular. O que eu fiz? Peguei meu celular e levei para o meu celular para assistência técnica. Para quê? Porque eu não entendo. Não adianta eu querer ficar mexendo. Se eu abrir meu celular, eu vou estragar meu celular. Não dá para fazer isso. Então, coisas simples, a gente busca ajuda, já viu? Coisa simples a gente busca ajuda. Seu carro deu um problema, você vai lá, vai no mecânico, mexe aí no meu carro. Você tem um problema de infiltração na tua parede, você não é pedreiro. Ô pedreiro, vem cá, resolve o problema de infiltração na minha parede. Aí a pessoa tem um problema pessoal. Ela tem alguma coisa que não gera o resultado que ela quer. O que ela faz? Fica caladinha e tenta por si mesmo resolver o seu problema. Ou seja, questões mais simples, a pessoa procura ajuda. O celular estragou, o carro estragou, procura ajuda. Problemas complexos. Não, eu mesmo resolvo. Cara, eu não consigo entender essas coisas. Por que muitas pessoas ainda, infelizmente,
agem dessa maneira. Então, através dessa ignorância, muitas vezes, a gente vê as pessoas padecendo, a gente vê as pessoas, infelizmente, encaminhando-se para uma jornada que muitas vezes o final não será feliz. Não será um final feliz. Será, infelizmente, um game over. Então, eu não sei se você quer um game over para a sua vida. Eu não sei, de fato, qual é o nível de conhecimento que você tem. É aquela história. Quando eu trago esse conhecimento para você aqui da síndrome do estrangeiro, o que é isso, Saturnino? É isso. É quando você chega num lugar, porque todos nós chegamos num lugar. Todos nós viemos para cá. Para onde você está? Você veio, você nasceu, você foi originado, você veio, você foi gerado. E através da sua geração, de todas as informações, colocaram um monte de coisa na sua cabeça. Mas aí é que está. Qual é a primeira vez que você, de fato, vai parar, olhar para você e falar assim, cara, esse tanto de coisa que jogaram na minha cabeça, não é isso que eu vou escolher para seguir o meu modelo de vida. Não, eu vou escolher um novo modelo de vida. Enfim, infelizmente, as pessoas não param. Elas não têm tempo para olhar para elas da maneira certa. Olhar para o Big Brother tem tempo, olhar para o blogueirinho, para a blogueirinha tem tempo, olhar, sei lá para quê, para novela tem tempo, para o Netflix tem tempo, olhar para um monte de coisa tem tempo, olhar para si não tem tempo. Está corrido, não tem paciência, não tem. Você senta com uma pessoa e fala assim, cara, fecha o olho aí, faz uma meditação de 5 minutos, a pessoa vai e fecha o olho, já passou 5 minutos, cara, não deu nem 30 segundos. Você não vê as pessoas fazendo isso. Infelizmente, tem muita coisa que está aí, jogada na cabeça das pessoas e elas não param para acessar todo esse autoconhecimento. Ou seja, infelizmente, tem muita gente que vai se lascar imensamente na vida delas por conta de toda essa ignorância. E, gente, a gente não está aqui com esse intuito. Estamos aqui, de fato, para a gente realmente se despertar. E o despertar é isso. É a capacidade, então, que eu tenho para fazer o quê? Compreender toda a minha origem, a minha ancestralidade, entender como o meu campo influencia a minha vida. Através, então, de uma constelação, a gente consegue descobrir muitas coisas, tá? Então, por isso que quando a gente vem para uma constelação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso auxiliar essa pessoa se conectar a tudo isso. E toda essa conexão traz muitas informações. Então, não adianta eu ficar simplesmente fazendo o quê? Eu ficar dando conselho. Gente, se Dica funcionasse, tinha muita gente por aí milionária. Ou seja, tem muita gente não conseguindo gerar mudança porque o problema delas não é comportamental, não é o ambiente. Ou seja, é preciso identificar corretamente a origem do seu problema. E às vezes você não sabe, na verdade a gente não sabe. 99% das pessoas não sabem a origem dos problemas dela. Como é que você sabe a origem do seu problema? Como é que você tem certeza que a origem do seu problema é comportamental? Fala para mim. Infelizmente, gente, as faculdades, elas não ensinam isso para os caras. Eles não aprendem isso. Infelizmente, não estou criticando. Por favor, não me entenda dessa maneira. Infelizmente, quando o cara vai estudar, você vai pegar, por exemplo, a teoria que se ensina muito às pessoas que estudam o campo das emoções, não é passado para essa galera a visão sistêmica. Você acha que um psiquiatra ele vai estudar a visão sistêmica? Claro que não. Ele não vai entender, ele vai se fechar para isso, essa é a verdade. O psiquiatra vai lá, estuda um monte de coisa, para no final das contas fazer o quê? Dar medicamento para as pessoas. Não estou falando que isso é errado, mas entenda, olha só a inversão de coisas. Existe muita coisa para a gente compreender e isso, infelizmente, é ignorado pelas pessoas. É mais fácil, ou seja, quantos líderes falam assim, vai lá e toma remédio? Ou seja, direciona a pessoa, mas o remédio não aplaca sofrimento. Gente, se remédio aplacasse sofrimento, cara, tava muito bom, só que todos os dias a galera tá ali, compra remédio. Quanto de remédios, por exemplo, você já gastou ano passado? Quanto de remédios você já gastou esse ano? Então tem muita gente fazendo um monte de coisa nada a ver, e cigarro, e bebida, e droga, e não sei o quê. Enfim,
Nada vai dar certo se você não entender e se você não conectar da maneira certa. E isso se alcança através de uma constelação. Não adianta. Não adianta você ficar brigando comigo. Se você brigar comigo, quem está perdendo é você. Eu sei porque eu já estudei. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já tive problemas e hoje eu entendo a maioria dos problemas que tem. E muitos dos meus problemas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de olhar com o conhecimento certo. Autoconhecimento. Então, quando eu decidi trabalhar com constelação, eu não quis simplesmente levar e atender uma pessoa na constelação. O que eu gosto de fato? Para mim, o importante é assim, ó, leva o conhecimento e depois você faz uma constelação, tá? Por quê? Porque quando você faz essa jornada correta, você leva para essa pessoa a capacidade de ela ser mais livre para ela tomar as decisões dela. Então, qual que é a minha maneira de trabalhar? Eu não gosto quando uma pessoa procura e fala assim, Saturnino, eu quero fazer uma constelação com você. Beleza, quer fazer constelação comigo? Primeiro faz o meu curso. Você não vai ser constelado comigo sem fazer curso. Por quê? Porque o curso, gente, ele é importante para dar embasamento para você. Não adianta, você vai ali, faz uma constelação com a pessoa, ela se sente livre, mas daqui a pouco ela volta para outros problemas, porque, gente, a verdade é que a cada dia que passa, as situações da realidade, a gente passa por situações, por problemas, e nem sempre a origem dos nossos problemas é um caminho só. Por isso que quando você tem o conhecimento, você tem condições de olhar de uma maneira muito mais intensa e abrangente para a sua vida. Então, se você realmente está considerando fazer uma constelação, estuda, faça um curso, e depois você faz uma terapia. E eu faço assim com os meus alunos. Primeiro, o que eu faço? Eu dou curso, tem muita gente aí que está estudando comigo, então eu dou muito conhecimento e depois eu faço a terapia com eles. Eu atendo os meus alunos. É assim que eu faço. Então, se você quer um atendimento comigo, você vai ter que comprar meu curso, porque aí você vai ter os encontros comigo. Todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, eu faço as terapias com os meus alunos e é lá que eu atendo eles, é lá que a gente conversa, é lá que a gente dialoga, é lá que a gente se conecta. E quantos alunos que eu vejo nessa jornada que está gerando muito resultado, que já saiu da depressão, enfim, que já realmente gerou muitas mudanças. Então, fica atento a isso. Beijão, fiquem com Deus. Gratidão, pessoal. Valeu!